Olá, aqui é o Júlio Batiste, estou aqui na minha casa, no meu escritório é em casa. Domingo de tarde, 2h22, gravando esse vídeo para apresentar para vocês o mais recente livro de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, Windows Server 2012 R2 e Active Directory, curso completo e prático, passo a passo. Embaixo vocês veem a capa do livro. No momento que eu gravo esse vídeo, o livro está chegando da gráfica e eu resolvi criar uma promoção especial para você que me acompanha através do meu site, o juliobatiste.com.br, ou acompanha através da news do site, enfim, conhece o meu trabalho através da internet, aqui do canal no YouTube, no Facebook, etc. Resolvi criar uma promoção bem especial para você e esse vídeo é para dar uma visão geral sobre o livro, que é para quem serve, para quem se aplica, qual o conteúdo dele, e para que você possa, como meu fiel leitor, ter a oportunidade de comprar o livro por um ótimo preço, praticamente metade do preço que está nas livrarias, e ainda ganhar um pacote de bônus que é sensacional, e mais um bônus surpresa que eu vou revelar no final desse vídeo. Então tira aí uns minutinhos do teu tempo e me acompanha até o final do vídeo, que vai valer a pena. A proposta desse livro é bastante grandiosa, porque o livro é grande, são mais de 2.000 páginas, né? Tudo para você tornar-se um administrador de redes altamente qualificado para o mercado de trabalho e levar sua carreira para o próximo nível, ok? Vamos então nessa apresentação conhecer um pouco mais sobre o livro, e lembrando que aqui embaixo do vídeo você tem todas as informações. Se você estiver assistindo no YouTube, você tem que ir na descrição do YouTube e acessar o link que está na descrição. Aí você vai ir para a página do livro lá no meu site. Se você já está na página do livro, aqui embaixo do vídeo tem toda a descrição completa, detalhada do conteúdo do livro, para quem se aplica, para quem não se aplica, índice completo e detalhado, capítulo por capítulo, descrição dos bônus, enfim, muita informação para que você saiba exatamente o que é o livro, qual o seu conteúdo, quais os seus benefícios que ele vai trazer para a sua carreira na área de TI, ok? Vamos então à nossa apresentação. Nesta tela aqui eu coloco a capa do livro, e aqui, este aqui na parte de cima, parecendo roqueiro, metaleiro, sou eu. Embora eu seja bastante eclético, música eu escuto praticamente de tudo, gosto de rock, gosto de sertanejo, né? Eu escuto muitos tipos de música. E aqui o colega Eduardo Popovici, que é autor junto comigo no livro, a gente escreveu o livro a 4 mãos, e embora eu não conheça pessoalmente o colega Eduardo, a gente trocou informação pela internet, foi gerada uma confiança mútua na hora, e eu fiz o convite para o Eduardo para que ele escrevesse esse livro junto comigo. Foi aí quase um ano de trabalho, porque o livro é realmente gigantesco, e fica aqui o meu agradecimento especial ao Eduardo, porque o Eduardo ele trouxe muita experiência prática para o livro. Ele, além de todo o conhecimento que ele tem, teórico, não só de plataforma Microsoft, mas como redes, servidores, segurança em geral, e a parte de hardware ele conhece muito também. Ele trouxe toda a experiência prática, porque ele passa mais do que 8 horas, ele passa 10, 12, 14 horas por dia imerso num ambiente real de produção e trabalhando com o Windows Server 2012, com firewall de vários tipos, com redes de vários tipos. Então ele agregou muito conhecimento prático e útil para você. Fica aqui o meu agradecimento público ao colega Eduardo por ter aceito o convite e por ter trazido todo esse enfoque, toda essa qualidade adicional ao livro. Tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos que nós vamos escrever em parceria. E fica aqui reforçado o convite para vir aqui para o Sul, conhecer a nossa Santa Cruz do Sul. Embora eu seja natural de Boqueirão do Leão, atualmente eu moro na cidade de Santa Cruz do Sul, e experimentar o autêntico churrasco gaúcho, ok? Deixo aqui o site. A maioria de vocês provavelmente me conhece através do meu site, o juliobatiste.com.br, onde tem lá milhares e milhares de páginas de conteúdo gratuito, videoaulas gratuitas, além dos produtos, é claro, que a gente oferece. Livros, cursos online, e-books e videoaulas. Aqui o meu e-mail, esse e-mail é diretamente comigo, é meu e-mail de trabalho. E aqui o meu Skype e
aqui no rodapé repito para vocês o meu telefone de contato e o meu Skype, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o livro, me manda um e-mail, me adiciona, me chama no Skype, me liga, vai ser diretamente eu que vou atender. Eu não tenho central de atendimento, essas coisas, não. Aqui você fala diretamente com o autor, ok? Vamos começar para tentar contextualizar esse livro, fazer algumas perguntas para você começar a refletir. Qual é a realidade do mercado de TI hoje? Existe falta de vagas no mercado de trabalho ou o que existe é falta de profissionais, e aqui está um adjetivo muito importante, realmente qualificados? Pense um pouco. E aí nós temos que definir bem o que é o profissional qualificado. Às vezes a pessoa foi lá, fez um cursinho de 10 horas, aprendeu a formatar o Windows, aprendeu a ver o endereço IP da máquina e se acha verdadeiramente qualificado. Não, esse é um profissional que está iniciando, está começando a construir carreira e um dia ele será um profissional top, de linha, verdadeiramente qualificado. Profissional verdadeiramente qualificado é aquele que domina realmente a sua área. Se ele chegar lá numa empresa e disser para ele, nós precisamos isso, isso e isso, ele é capaz de transformar o isso e isso em um projeto execuível, né, pelo menor custo e que traga os maiores benefícios para a empresa. Esse tipo de profissional é muito escasso no mercado de trabalho. Tá? Esse é o tipo de profissional que as empresas disputam. Aqui eu vou usar uma metáfora, a tapa literalmente. É o profissional que ele está numa empresa, chega a outra, identifica que ele é qualificado, já oferece um salário melhor, benefícios maiores, maiores oportunidades de crescimento e assim por diante. Para esse tipo de profissional, sobram vagas. Ele escolhe onde ele quer trabalhar. E qual é o caminho para se tornar um profissional verdadeiramente qualificado? Não tem milagre. Se alguém oferecer para vocês torne-se qualificado em 2 meses, não, isso não existe. O caminho é um só, é estudar e praticar, estudar e praticar, estudar e praticar, e depois estudar mais um pouco e praticar mais um pouco. Eu estudo desde meus 18 anos de idade, no mínimo 2 horas e meia por dia, todos os dias, e procuro colocar em prática aquilo que eu estou estudando, inclusive na maioria dos finais de semana. Então, se você tem a mentalidade que você vai ler um livro e isso vai tornar você um profissional qualificado, não. Tem que ler muitos livros, tem que assistir muita videoaula, mas o principal, tem que colocar em prática. Porque o saber sem fazer, sem colocar em prática, não é saber, ou seja, não tem utilidade nenhuma, ok? Então, primeiro de tudo, tenha certeza que para profissionais verdadeiramente qualificados existem muitas vagas e por salário bom. E a única maneira de se tornar verdadeiramente qualificado é estudando e praticando a vida inteira. Os tempos mudaram, terminou aquela época que você vai lá, fazia um curso, tinha um certificado e estava com a vida garantida, com o emprego garantido pelo resto da vida. Tá? Isso não é mais assim hoje em dia. Vamos continuar contextualizando para depois apresentar um pouco mais sobre o livro. E para aprender de verdade e tornar-se realmente qualificado, é preciso gastar uma fortuna que eles pedem em alguns cursos por aí. Por exemplo, se você for fazer a grade oficial de cursos Microsoft, de todos os cursos do Windows Server 2012, você vai gastar mais de R$30 mil. Então, é realmente necessário você gastar tudo isso em cursos oficiais e em cursos caros? Não, não é necessário. Tem muito material bom de estudo e muita coisa boa realmente a preço acessível para você estudar. Só que, vou repetir aqui, e vocês me perdoem, que eu sou bastante repetitivo nos pontos que eu gosto de salientar e que eu acho importantes. E um dos pontos que eu acho muito importante salientar aqui é que, além de estudar, tem que colocar em prática. Senão o aprendizado é quase nulo e não tem sentido você estudar algo por estudar. Você pega um livro como esse, com mais de 2.000 páginas, lê ele de capa a capa, mas não pratica nada. Daqui a 2 meses você não consegue reproduzir 5% do que você estudou. E então tem que estudar e colocar em prática. Não tem outra maneira.
Quais os diferenciais importantes sobre esse livro que eu estou oferecendo para você? Windows Server 2012 e Active Directory, curso completo e prático passo a passo. Ele é o mais completo livro em português que existe sobre o Windows Server 2012 R2. E aqui já respondo uma dúvida muito frequente. Júlio, o livro é baseado no Windows Server 2012 R2? Sim. Todas as telas são do Windows Server 2012 R2, que é a última versão que foi lançada pela Microsoft. Não existe outros livros que vocês vão encontrar em português, são livros que têm lá 200, 300, 400 páginas. Tem um dos livros conhecidos por aí, por exemplo, você vai pegar a parte sobre DNS e tem 3 páginas. Como é que você vai abordar a teoria de DNS, como implementar, configurar e administrar um servidor DNS em 3 páginas? Não tem como. Ele só mostra lá como instalar o DNS e como criar um domínio. Pronto, parou por ali. Mas existem centenas de outras configurações. Peguei só esse exemplo do DNS para fazer um comparativo. Nesse livro que eu estou oferecendo para vocês, o Windows Server 2012 R2 curso completo, eu tenho mais de 60 páginas só sobre DNS. Tem lá outras 80, 90 páginas só sobre GPOs. Tem um capítulo inteiro só sobre a teoria do Active Directory. Então é tudo muito bem detalhado, tudo passo a passo, tudo explicado para que você entenda o que você está fazendo. Então não existe, e eu duvido que venha a ser lançado um livro mais completo do que esse em português sobre o Windows Server 2012 R2. Ele é perfeito tanto para usuários iniciantes quanto avançados. Uma dúvida que você pode ter é: eu sou um usuário básico, eu nunca trabalhei com servidores, tenho só um conhecimento mínimo sobre redes, mas gostaria de começar uma carreira nessa área. Eu terei condições de acompanhar o livro serve para mim? Serve perfeitamente, porque nos capítulos iniciais, inclusive são capítulos mais teóricos, eu vou mostrar depois, eu começo desde a base, desde o TCP/IP, o básico que você precisa saber sobre TCP/IP, a teoria sobre redes e servidores, qual o papel do Windows Server numa rede, o que é o Active Directory, o que é um diretório, para que você entenda passo a passo. Então, para usuários iniciantes, serve também. E também serve para usuários avançados. Os usuários avançados talvez possam pular alguns capítulos mais básicos, porque cada serviço, cada tipo de serviço de servidor oferecido pelo Windows Server é detalhado nos mínimos detalhes, com configurações de cada tela, cada item de cada tela. Então serve tanto para o usuário do iniciante ao avançado. É um livro que você pode, se for iniciante, ler ele de capa a capa, as mais de 2.000 páginas, ou se você for um usuário avançado, usar como consulta ou ler os capítulos os quais você, sobre um assunto específico que você está querendo estudar no momento. Todo livro é baseado em exemplos práticos, passo a passo, no estilo estudo dirigido. Por exemplo, quando eu vou mostrar lá como criar um domínio, no Active Directory, além da teoria, eu dou um exemplo prático mostrando qual console abrir, onde clicar, qual comando utilizar, sempre com as telas ilustrando, telas do Windows Server 2012 R2 em português. Explico cada opção que tem em cada tela para que você saiba exatamente o que está fazendo e, ao mesmo tempo em que você vai fazendo o exemplo, você vai aprendendo. Todas as telas são do Windows Server 2012 R2 em português. Esse livro, pessoal, tem tudo que você precisa para sair do zero, usuário iniciante em servidores e administração de servidores, até se tornar um administrador de redes altamente qualificado. Isso se você ler o livro e colocar em prática o que você está lendo. Se você apenas ler sem instalar o Windows Server, sem seguir os exemplos na prática, o aprendizado aí vai ficar muito prejudicado. Então, vou repetir porque é importante. O saber sem fazer, sem colocar em prática, não é saber, ou seja, não tem valor nenhum. Eu uso nesse livro, juntamente com o colega Eduardo Popovich, que é coautor comigo, a gente escreveu o livro a 4 mãos, nós usamos a mesma didática dos best-sellers que talvez a maioria de vocês já conheçam e já tenham comprado, que era o Windows Server 2003 curso completo, foi um livro de minha autoria, publicado pela antiga editora Axel Books, que hoje não existe mais. Esse livro vendeu 25.000 exemplares. E
na sequência dele, eu escrevi em parceria com o colega Fabiano Santana o livro Windows Server 2008, Guia Completo de Estudos, que também foi um grande sucesso. E neles, quem já conhece esses livros, sabe a didática que a gente usa, sabe que é muito fácil de entender, de acompanhar, é tudo passo a passo com telas ilustrativas. Você quer aprender de verdade, sem enrolação? Então esse é o único livro sobre o Windows Server 2012 e Active Directory que você irá precisar. Aqui tem tudo para você sair do zero, usuário iniciante em servidores, e se tornar um administrador de redes verdadeiramente qualificado. Então continue comigo nessa apresentação. Nos próximos minutos você vai conhecer todos os detalhes sobre o livro e uma oferta mais do que especial que eu preparei para você com um ótimo desconto. É praticamente metade do preço que você vai pagar nas livrarias e uma lista com 42 bônus que são um complemento extraordinário para o livro. E dentro desses 42 bônus estão 10 horas de vídeo palestras diretamente com os autores. Então vai ser lá uma palestra em vídeo, screencast, semelhante a essa apresentação que você está vendo, onde a gente vai detalhar alguns tópicos muito importantes que estão no livro, ok? E vai ter no final da apresentação, além dos 42 bônus, um bônus surpresa especial, e eu já adianto para vocês que talvez esse bônus surpresa seja o mais valioso de todos, ok? 5 segundinhos, vou tomar uma água aqui e vamos seguir com a nossa apresentação. Aqui uma visão geral do livro. Ele está estimado para ter em torno de 2.100 páginas. Eu digo a estimativa aqui porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gráfica ainda está fechando lá a diagramação e tudo, né? Isso é dia 22 de março. Não sei que data você vai ver esse vídeo. Então, em torno de 2.100 páginas. O livro chega da editora para mim no dia 20 de abril de 2015, mas já está em pré-venda no site com essa promoção especial de ótimo desconto e todos esses bônus. Tá? Se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 20 de abril, o livro já vai estar disponível para pronta entrega. Mas você já, se estiver assistindo antes de 20 de abril, você já pode comprar o livro também na pré-venda e aproveitar essa promoção e todas essas condições. Os autores, eu, Júlio Batiste, e o colega Eduardo Popovici. A editora, nossa editora, Instituto Alfa. Esse livro tem, pessoal, absolutamente tudo para você tornar-se um administrador de redes altamente qualificado para o mercado de trabalho e realmente levar a sua carreira para um próximo nível. Eu mostro desde o planejamento da teoria até a implementação de servidores com Windows Server 2012 R2, criação de domínios, configuração do Active Directory, até a instalação e configuração dos principais serviços, tais como servidores de arquivos, servidores de impressão, DNS, DHCP, servidores de VPN, acesso remoto, Direct Access, o IIS para criação de sites, segurança, GPOs, Terminal Service e muito mais. É realmente muita coisa, afinal são mais de 2.000 páginas, né? Se você estiver assistindo esse vídeo no nosso canal do YouTube, aqui na descrição do vídeo tem um link para você ir para a página do livro lá no meu site. Lá na página do livro, abaixo do vídeo, vai ter uma descrição completa e detalhada do conteúdo do livro e o índice completo e detalhado. Se você já está aqui no meu site assistindo esse vídeo na página do livro, é só olhar embaixo do vídeo que vai ter uma longa página aí com muita informação realmente. Tá? E não deixe de conferir essa nossa promoção com um ótimo desconto, metade do preço do que você iria pagar na livraria ou em outros sites. 42 bônus, desses 42 estão inclusas 10 horas de vídeo palestras comigo e com o colega Eduardo Popovici. No final, mais adiante, eu vou detalhar para vocês quais são esses bônus, quais são essas palestras e um bônus surpresa no final do vídeo, ok? Vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre o conteúdo do livro. Depois eu falo para vocês sobre os bônus e encerro essa apresentação para não me alongar muito, ok? Antes do conteúdo, perdão, algumas dúvidas frequentes. Eu sou completamente iniciante. O livro serve para mim? Sim,
com certeza serve 100%. Eu já comentei isso antes, vou reforçar aqui. O teu perfil pode ser, talvez você está iniciando ou nunca trabalhou com servidores, vê que o mercado de trabalho necessita desse tipo de profissional e gostaria de começar uma carreira nessa área, entendendo como funcionam os servidores, como funciona uma rede, o que é o Windows Server, e depois aprender a instalar, configurar, administrar servidores com Windows Server e com Active Directory. Esse é o teu perfil? Este é o livro perfeito, é o único livro que você vai precisar. É muito conteúdo, tem a teoria, tem a prática, então, se você é usuário iniciante, tome a decisão de comprar o livro, porque com certeza vai te ajudar muito, ok? Mais uma dúvida, é o contrário, já sou um usuário, um administrador de redes experiente, o livro serve para mim? Serve também com certeza. Como administrador de rede experiente, talvez você possa até pular alguns capítulos mais básicos e ir direto para o capítulo sobre um assunto que interessa. Por exemplo, você é um administrador de redes experientes e está com algumas dúvidas sobre a implementação do DNS. Não tem problema. Vai lá para o capítulo 16, lá tem toda a teoria do DNS, tem o planejamento e tem também como instalar o servidor do DNS, como configurar ele, como criar domínios, etc, etc, etc. Então serve tanto para usuários iniciantes quanto para usuários intermediários ou experientes. O meu foco são os exames de certificação, MCSA e MCSE. Mais especificamente os exames 70410, 70411 e 70412. Poderia ter colocado aqui também o exame 70417. O livro vai me ajudar? Vai, com muita certeza. O livro tem em torno de 90% do que é cobrado no exame 70410 e 80% do que é cobrado nesses outros exames aqui. Então, com o livro você já vai formar uma boa base inicial para esses exames, mas eu recomendo que além do livro, depois você complemente com materiais específicos de estudo para cada exame. Fazendo isso, estudando aqui no livro, formando uma base sólida e depois só complementando os estudos com materiais específicos, você tem uma grande chance de ser aprovado nos exames. Então, o livro sim é de grande ajuda também para quem está pensando em fazer os exames de certificação do Windows Server 2012 R2. Vamos conhecer um pouco mais sobre o conteúdo do livro? Repito para vocês, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link para a página do livro lá no meu site. Então clica, acessa a página do livro lá no meu site, você vai ter, além desse vídeo que você já está assistindo, uma descrição completa e detalhada do livro, o que ele é, para quem que ele se aplica, qual a estrutura dele, qual a didática, etc, 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 e o índice completo e detalhado, capítulo por capítulo. Se você já está no meu site, na página desse livro, de divulgação do livro, é só olhar aqui para baixo do vídeo que está toda essa informação que eu estou falando para vocês. Vamos conhecer então um pouco mais do conteúdo do livro? Nós iniciamos um livro com uma visão geral do conteúdo, onde eu resumidamente apresento, eu e o colega Eduardo, nós apresentamos qual o conteúdo do livro, a quem ele se aplica. Em seguida passamos a uma introdução, onde a gente vai fazer um histórico das diferentes versões do Windows para cliente, Windows 1.0, embora muita gente não acredite, existiu um Windows 1.0, aqui no Brasil o mais conhecido passou a partir de ser o Windows 3.0, Então a gente faz um histórico sobre os Windows versão cliente, um histórico sobre os Windows versão servidor e posiciona onde que o Windows Server 2012 R2 se encaixa nessa história. E aí começamos no capítulo 1 com as principais novidades do Windows Server 2012 R2 em relação às versões anteriores. Neste capítulo nós dividimos as novidades em diferentes categorias para facilitar a apresentação e o entendimento. Capítulo 2, nós partimos para os fundamentos de redes baseados no Windows Server 2012 R2. Apresentamos o que é uma rede cliente-servidor, o que é uma rede de diferentes modelos e onde o Windows se encaixa dentro de uma rede como essa. Quais as funções que um servidor com Windows Server 2012 R2 desempenha dentro de uma rede. Aqui nós vamos abordar também
alguns fundamentos do protocolo TCP/IP, que são muito importantes, serão muito importantes para os demais capítulos do livro. No capítulo 3, a gente já fala sobre a instalação do Windows Server 2012 R2. Quais os caminhos de upgrade? Tem um servidor com 2003. Posso ir direto para o 2012? Não posso. Quais os níveis de funcionalidade de domínio, de floresta que permite uma migração? Como migrar do 2003 para o 2012? Como migrar do 2008 para o 2012? Antes de migrar um controlador de domínio, tem que fazer alguma coisa? O que tem que fazer? Qual comando tem que executar? Enfim, toda a informação para você fazer a instalação e a migração de versões anteriores para o Windows Server 2012. O capítulo 4, eu apresento a nova interface do Windows Server 2012. Ele é um capítulo importante, porque a interface do Windows Server 2012 R2, ela é parecida ou mais ou menos baseada na interface do Windows 8. E é uma interface que mudou muito em relação às versões anteriores. Antes, lá no Windows Server 2008, tinha o tradicional menu iniciar. No Windows Server 2012 não tem mais. Então, mesmo administradores experientes pode se sentir um pouco perdido no começo com essa nova interface. Então, nesse capítulo eu apresento, além da nova interface, aquelas configurações básicas lá do Windows que você faz através do painel de controle. Desde configurações de esquemas de energia, configurações data, hora, configurações de hardware, etc. É um capítulo sobre configurações mais básicas do Windows Server 2012. No capítulo 5, ele é um capítulo teórico com tudo que você precisa para entender o que é um diretório, o que é o Active Directory, o que são domínios, o que são árvores de domínios, enfim, toda a teoria relacionada com Active Directory, incluindo os elementos lógicos, domínios, árvore de domínios, florestas, usuários, grupos, unidades organizacionais, etc. E também a estrutura física, sites, links entre sites, replicação, o esquema, etc. Então, um capítulo muito importante, talvez um dos mais importantes teóricos aqui, e que tem muito conteúdo para ajudar você a entender o Active Directory. O capítulo 6 é outro capítulo muito importante, que é como planejar a migração de você ter uma rede lá com servidores com Windows Server 2003 ou com Windows Server 2008 ou com uma mistura dos dois, e agora recebeu a incumbência de migrar para o Windows Server 2012. Você não vai simplesmente colocar a mídia de instalação do 2012 e sair atualizando servidor sem nenhum planejamento, sem um plano de reversão, sem ter feito testes antes em laboratório. Então, nesse capítulo 6 tem todo o passo a passo de como planejar e implementar depois essa migração. Esses capítulos iniciais, pessoal, do 1 ao 6, são capítulos mais teóricos. Tem algumas coisas práticas, mas são capítulos mais teóricos. Qual é a maior besteira que um usuário iniciante poderia fazer? Pular os capítulos teóricos e ir direto lá, a partir do capítulo 7, querer botar a mão na massa. Não façam isso. O administrador de rede que não estuda teoria, ele é um seguidor de receita de bolo. Ele simplesmente procura as coisas, clique aqui, faça isso, e nem sabe direito o que está fazendo. Seguidor de receita de bolo não tem valor no mercado de trabalho. É o cara que vai trabalhar apagando incêndio e por 1.000 e pouco por mês. Esse não é o perfil de profissional que o mercado procura, ok? Então, eu repito para vocês, não cometam a besteira de pular a teoria para achar que vocês vão ganhar tempo. Vocês vão perder muito tempo, vão fazer muita besteira e vão atrasar a carreira de vocês como um administrador de redes e de servidores. Estamos combinados, então? Embora seja muita coisa, não pulem os capítulos iniciais teóricos. Vamos adiante, vamos ver mais um pouquinho sobre os demais capítulos. Capítulo 7, já começamos um pouco mais na prática. Eu vou apresentar para vocês as ferramentas e a interface de administração do Windows Server 2012. Vocês vão ver que existe um padrão baseado lá no MMC, que é o Microsoft Managed Console, e os snap-ins, que é o que dá as funcionalidades para o MMC. Vocês vão ver que a Microsoft procurou criar um ambiente padrão de administração para todos os serviços e recursos do Windows Server 2012 R2. Em versões mais antigas, principalmente até o NT Server 4.0,
que é o antecessor do Windows 2000 Server, cada tipo de recurso tinha uma ferramenta com uma interface diferente. Para administrar usuários era uma ferramenta, para administrar discos e volumes era outra ferramenta, e tudo com uma interface bem não padronizada, bem diferente. A partir do Windows 2000 Server, a Microsoft lançou o conceito do MMC, Microsoft Management Console, e o conceito de Snap-in e padronizou. E no Windows Server 2012, ela chega num auge realmente, onde a partir do console gerenciamento do servidor, você consegue praticamente administrar não só todos os recursos de um servidor, você consegue administrar, se você tiver permissão do administrador, todos os recursos de todos os servidores da sua rede. É uma ferramenta realmente fantástica, você vai aprender a utilizá-la nesse capítulo 7. O capítulo 8 é sobre a instalação e administração do Active Directory. Como eu crio um novo domínio, como eu crio um segundo controlador de domínio em um domínio já existente, como eu rebaixo um controlador de domínio de volta para Member Server e como eu administro as chamadas funções FSMO, First Single Master Operations, que é um assunto que causa muitas dúvidas, mas principalmente muitos desastres em redes. Eu já vi administrador sem o conhecimento dessas chamadas funções FSMO formatar o servidor onde estavam essas funções e simplesmente inutilizar completamente um domínio com mais de 5.000 máquinas e usuários. É um desastre total na empresa. Então você, como administrador que pretende ser realmente qualificado, você tem que conhecer esses conceitos e saber como trabalhar com eles. Isso tudo vai ser visto no capítulo 8, capítulo de grande importância. E aí, a partir do capítulo 9, nós começamos capítulos com aquilo que vai ser o dia a dia, que vai ocupar provavelmente 70%, 80% do teu tempo como administrador de servidor. O capítulo 9 é sobre como criar e configurar contas de usuários, grupos de usuários, contas de computadores e unidades organizacionais. É um capítulo bastante extenso, bem detalhado, com tudo para você aprender a administrar usuários, grupos, contas de computadores e unidades organizacionais. Vamos a mais uma aguinha aqui. No capítulo 10 é só sobre a administração do armazenamento de dados em servidores com Windows Server 2012 R2. Você vai aprender o conceito de armazenamento básico, armazenamento dinâmico, os tipos de partições que podem ser criadas em um disco de armazenamento básico, os tipos de partições que podem ser criadas em um disco de armazenamento dinâmico, características de cada partição. Por exemplo, eu quero criar um volume, lá, do tipo RAID 1, que é um volume espelhado, para que se fale os dados que estão num disco, eu tenha o espelhamento, essa cópia em outro disco. Como faz isso? Então, eu vou mostrar como criar cada um desses tipos de partições e volumes através de exemplos práticos, passo a passo. Nesse capítulo também vamos ver em detalhes a questão da criptografia de arquivos e como garantir o acesso aos dados criptografados em diversas situações que podem acontecer no dia a dia. O capítulo 11 é só sobre impressoras e impressão. Como criar um servidor de impressão, como adicionar impressoras, como configurar impressoras, compartilhar, atribuir permissões de acesso, criar diferentes níveis de prioridade de acesso, criar um pool de impressão, configurar o horário em que uma impressora deve estar disponível, etc, etc, etc. Esse é o nosso capítulo 12, que é só sobre instalação e administração de impressão e impressoras. Eu pulei o capítulo 11, né, pessoal? Capítulo 11 é sobre compartilhamento de arquivos e permissões de acesso. Esse é o tipo de servidor mais comum que você vai ter na sua rede. Um servidor para arquivos compartilhados, para pastas compartilhadas. Então, vou mostrar como instalar esse serviço num servidor, como compartilhar pastas, definir permissões de compartilhamento, definir permissões NTFS, qual a diferença entre as duas, como as duas interagem e fazer todo o gerenciamento de arquivos, de um servidor de arquivos. Aqui vai ter um item também sobre a criação de pastas offline, que é um recurso bastante importante e que muitos administradores não implementam
por falta de conhecimento. Nós vamos também ver nesse capítulo 11 um conceito importante sobre a implementação de profiles e roaming profiles. Isso aí tudo vai estar detalhado no livro. O capítulo 12 eu já me adiantei antes, né, sobre impressão e gerenciamento de impressão. O capítulo 13 é sobre auditoria e log de eventos. Você pode configurar o Windows Server para que cada ação feita por cada usuário seja registrada no log de eventos. Tem lá uma pasta com arquivos confidenciais que você quer saber quem está acessando, quem está alterando, quem tentou alterar sem ter permissão, quem tentou excluir um arquivo sem ter permissão e assim por diante. Isso tudo pode ser configurado, quais logs você quer que sejam gravados e no acesso a quais itens dentro da sua rede. Vamos aprender isso em detalhes no capítulo 13. O capítulo 14 é um capítulo muito importante e que eu vejo muitos administradores negligenciando. É sobre o monitoramento do desempenho dos servidores. Você pode ir lá, tem as ferramentas, os consoles de monitoramento que você pode acompanhar. Como é que está o crescimento da taxa de utilização dos processadores de um servidor, como é que está a taxa de utilização do sistema de discos, da interface de rede, etc. Por que é importante esse monitoramento? Porque você pode prever com antecedência quando um determinado servidor vai atingir um limite. Ou o processador está saturado, ou a memória está saturada. Por que é importante prever com antecedência? Porque hardware de servidor não é que nem hardware de computador comum, que você vai em qualquer loja de informática e compra. Demora tempo e não é assim, você talvez não possa desligar o servidor durante o horário de expediente. Então qualquer upgrade de hardware em servidores tem que ser planejado com tempo. Isso você só vai ter tempo para planejar se você fizer um monitoramento do desempenho. Se você não faz um monitoramento do desempenho, o que acontece? Chega um determinado dia, o servidor começa a ficar lento, os usuários começam a reclamar e você não tem ideia do que é. Ou seja, o problema já está instalado, já está grave. Aí você vai ter que monitorar para ver qual é o problema, para encomendar o hardware, para esperar o hardware chegar, fazer o upgrade, se for o caso de upgrade, se não for o caso de migrar para outro servidor, porque os servidores chegam um momento que eles já estão no limite. Tem lá a placa-mãe aceita no máximo 32 GB de memória. Você já está com 32 GB? Atingiu esse limite? Não tem o que fazer. Só trocando a placa-mãe, se possível, ou migrando para um outro servidor que aceite mais memória. Então é muito importante fazer esse monitoramento. Eu sei que o dia a dia de todo administrador é corrido, mas não pode negligenciar essa parte. No capítulo 15 é outra parte que o administrador não pode negligenciar de jeito nenhum. Tem que ter uma política de implementação de backup restore, não só dos servidores, mas também dos dados dos usuários. Se os dados dos usuários, arquivos de trabalho deles ficam nas estações, você vai ter que fazer uma política de backup prevendo isso. Se os usuários usam pastas compartilhadas nos servidores, ao fazer o backup do servidor, você já está fazendo o backup dessas pastas. Mas tem que ser planejado e não pode ser negligenciado em hipótese alguma. Esse aqui é um ponto que eu recebo de 5 a 10 e-mails por semana em tom de desespero. É o administrador que perdeu o único controlador de domínio que ele tinha na rede. E aí eu mando um e-mail desesperado o que fazer. Aí eu, na minha ingenuidade, eu digo, não, você faz isso, depois restaura o backup. E aí vem a resposta que mais me espanta. Eu não tinha backup. Faz 3 anos que eu não fazia backup de servidor. Ah, meu amigo, se você, como administrador, negligenciar o backup, aí não temos mais nada para falar sobre a questão de administrar a rede. É a parte mais importante. Cada servidor tem que ter backup semanal, diário, depende da criticidade, da importância do servidor. E nesse capítulo nós vamos mostrar como fazer um planejamento de backup e como implementar o backup e restore de servidores e também o backup e restore do Active Directory. Um servidor que não tem o Active Directory tem alguns passos que a gente faz para fazer backup e restore. Com o Active Directory é um pouco mais complexo, mas é possível de ser feito também. Por fim, encerrando essa parte aqui, que é que ocupa 90% do tempo do administrador, o capítulo 16 sobre como implementar esses serviços de redes tão importantes, o DNS, o DHCP e o WINS. Vou começar de trás para frente aqui. O WINS é um serviço antigo de resolução de nomes que era usado por aplicações que dependiam do WINS
ou por clientes Windows muito antigos, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 3.1. Se você não tem clientes do Windows antigo, se você não tem aplicações que dependem do WINS, esquece o WINS, não precisa mais utilizar. Mas como é um serviço que está disponível e pode ser necessário em algumas redes, eu coloquei detalhes neles aqui. O DHCP é um serviço de atribuição de endereço IP e de outras configurações relacionadas ao TCP/IP, tais como endereço do gateway padrão, máscara de subrede, número IP de servidor DNS e assim por diante. Você pode usar um servidor DHCP para automatizar a configuração do TCP/IP em todos os dispositivos da sua rede. Tá? Nós vamos aprender a instalar, configurar o DHCP, criar escopos, tudo direitinho. E o DNS é um serviço de resolução de nomes usado na internet e também é um serviço de resolução de nomes do Windows Server 2012 R2. O Active Directory usa o DNS como servidor de nomes. Tanto é que quando você vai instalar o primeiro domínio na sua rede, vai instalar o Active Directory para criar um domínio, ele pede que você informe o número IP de um servidor DNS compatível, ou seja, da própria Microsoft, ou compatível, ou se você não tiver um servidor DNS, o próprio assistente de instalação vai instalar e configurar o servidor DNS para que o domínio possa ser criado. Então, nesse capítulo 16 eu vou mostrar como funciona o DNS, como é feita a resolução, como instalar e configurar esse serviço. Repito com vocês, desse capítulo 7 ao 16 é onde vocês, como administrador de redes, vão ocupar de 80% a 90% do tempo de vocês, ok? E agora vamos ver do capítulo 17 ao 27, que são os capítulos mais avançados e que são usadas em algumas redes, outras não, depende da necessidade em cada caso. O capítulo 17 é todo sobre configurações de acesso remoto, VPN, VDI, que é o diretório virtual, Direct Access e o Terminal Service. Né? O Terminal Service ele pode ser usado tanto pelo administrador para administrar remotamente vários servidores da rede, quanto pelos usuários que precisam fazer uma conexão remota para logar na rede e acessar recursos da rede. Nesse capítulo eu vou mostrar para vocês como configurar esse serviço e principalmente como configurar a segurança relacionada ao acesso remoto, que tem que ser uma preocupação constante. Se você tem lá uma equipe de vendedores, de divulgadores, enfim, profissionais que trabalham na rua e precisam acessar a sua rede, é uma necessidade, mas tem que ser feito com segurança. Para atender essa necessidade, você não pode comprometer a segurança da rede como um todo. O capítulo 18 vai ser sobre políticas de grupo, as famosas GPOs. São aqui quase 100 páginas só sobre GPOs. Você vai aprender desde o que são, como elas funcionam, como elas se aplicam, até funções específicas, tais como aplicar restrição de software usando GPOs. O capítulo 19 e o 20, eu abordo alguns tópicos a mais sobre segurança no Windows Server 2012 R2. Vamos ver questões relacionadas a tipos de autenticação, o firewall do Windows, tanto nas suas configurações básicas quanto nas suas configurações avançadas. Vamos ver como criar regras de acesso, regras de bloqueio. Vamos ver também sobre o Windows Update Service, que é um serviço para você configura um servidor de atualizações para sua rede. Ele é importante, por exemplo, vamos supor que você tem 1000 estações de trabalho com o Windows 8 na sua rede. Ao invés de cada estação baixar uma cópia das atualizações para instalar, você pode configurar um servidor com o WSUS, Windows Service Update Service, e esse servidor baixa uma única cópia, ou seja, ao invés de baixar 1000 cópias pelo link da rede, baixa uma única, e dentro da rede ele distribui para os clientes que precisam da atualização. E vamos ver mais alguns itens relacionados à segurança, capítulo 19 e 20. O capítulo 21 é um capítulo importante que eu mostro como funciona o processo de boot, de inicialização do Windows Server 2012 R2. Ele é semelhante ao processo do Windows Server 2008 e ambos são completamente diferentes às versões anteriores. Do 2003 para o 2008, a Microsoft mudou consideravelmente o processo de boot do Windows e aqui eu descrevo como é esse novo processo
e vão aprender também sobre as opções de inicialização avançadas de um servidor. Nessas opções eu mostro ali que recursos você tem para tentar recuperar um servidor que está com algum problema de inicialização. E essas funções ajudam bastante e conseguem recuperar o problema na maioria dos casos. Chega-se a casos extremos onde não adianta nem esses recursos, aí é só o bom e velho backup, para o qual eu já chamei a importância eu já chamei a atenção para a importância lá no capítulo 15, né? E vamos ver também sobre a Registry do Windows Server 2012 R2. Os capítulos 22 e 23 são sobre instalação e configuração do IIS, que é o Internet Information Service, que é o serviço que permite você transformar um servidor Windows Server 2012 R2 em um servidor para hospedagem de sites de FTP e de HTTP, sites normais, tanto sites na internet, quanto você pode criar um portal para a intranet da sua empresa. Esses 2 capítulos eu abordo em detalhes como instalar, configurar o IIS, como criar mais de um site no mesmo servidor, como configurar serviços como FTP, SMTP e assim por diante. O capítulo 24 é só sobre virtualização e sobre o Hyper-V 3.0. Hoje em dia, cada vez mais o uso de servidores virtualizados é uma realidade dentro das empresas. E esse capítulo, o colega Eduardo mostra muito bem para vocês o que é virtualização, qual a sua importância, qual o seu contexto e, é claro, como criar um servidor de virtualização e como criar máquinas virtuais, configurar essas máquinas e colocá-las na rede. O capítulo 25 é sobre o Windows Server 2012 Core, que é aquela versão do Windows Server sem interface gráfica, e o PowerShell, que é um shell onde você consegue executar comandos de administração. Tem comandos para praticamente qualquer função de administração do Windows Server 2012. Capítulo 26 é sobre outras novidades do Windows Server 2012, tal como o Active Directory Federation Service, que é um servidor que usa o Active Directory para atribuir níveis de acesso diferenciados em arquivos. Por exemplo, você pode configurar um arquivo lá para que pode dizer quem pode abrir aquele arquivo, quem pode abrir e imprimir e assim por diante. E outras novidades importantes do Windows Server 2012 R2. O capítulo 27 é só sobre a descrição de quais certificações Microsoft existem nessa área de TI, quais os exames necessários em cada certificação e onde você pode encontrar mais informações sobre cada exame. Ufa, muita coisa, né, gente? Isso que eu aqui falei, estou falando rápido e rapidamente, brevemente sobre cada capítulo, mas o livro é muito completo mesmo. E nós encerramos o livro com um anexo onde tem dicas de sites e fontes de estudos para o Windows Server 2012 R2. Então, realmente, o livro foi projetado para ser completo, detalhado e para ser uma fonte de referência para todo profissional que quer e que vai trabalhar com servidores e com o Windows Server 2012 R2. Muito bem. Feita a apresentação do livro, mais uma aguinha por gentileza. Feita a apresentação do livro, do conteúdo que ele tem. Agora é hora de falar dos famosos bônus e da promoção especial. Vamos lá. Você comprando o livro diretamente comigo aqui no meu site, além de pagar, repito, metade do valor que está nas livrarias e em outros sites, você vai ganhar um pacote especialíssimo de 42 bônus. O que são esses 42 bônus? Inicialmente são 5 videopalestras com 2 horas de duração cada uma, criadas diretamente por mim e pelo colega Eduardo Popovich, que é o coautor comigo. Nós escrevemos o livro a 4 mãos. A primeira palestra é só sobre o Active Directory, os elementos e a estrutura lógica e física do Active Directory. Vamos ter uma palestra só sobre GPOs, com bastante conteúdo sobre GPOs. Vamos ter uma palestra só sobre DNS, muito conteúdo mesmo. Uma palestra sobre o Hyper-V, virtualização, teoria e prática. E uma palestra sobre o Windows PowerShell. Cada palestra dessas em torno de 2 horas de duração.
E como é que você vai receber esses bônus? Você vai receber um e-mail com o link para assistir essa palestra nessa data informada aqui, tá? É a data em que vai ser liberada cada uma dessas palestras. Significa que você só vai poder acessar e assistir a palestra uma vez? Não. O link vai estar ativo sempre e sempre que você quiser você pode ir assistir a palestra. Ele é um vídeo normal, você pode parar, continuar e assim por diante, tá? Então, 5 videopalestras, 2 horas de duração aproximadamente cada uma. Essas videopalestras criadas por mim, a 1, a 2 e a 3, e pelo colega Eduardo, a 4 e a 5. Então, esses são os 5 primeiros bônus que você recebe ao comprar o livro nessa promoção especial que eu estou fazendo. Só essas palestras, cada uma delas, pessoal, vai ser vendida em separado no site. A pessoa não quer comprar o livro, está interessado só nessa palestra. Cada uma delas vai ser vendida por R$ 49,00. Então, só essas 5 palestras, se você fosse comprar separado, eu não quero o livro, quero só as palestras. Aí você teria que comprar, não ia ganhar de bônus. Só essas 5 palestras vão custar somadas 5 mais do que o que você vai pagar pelo livro. Então, só esses bônus aqui já tem um valor maior do que o que você vai pagar ao comprar o livro. Mas vamos continuar vendo quais os demais bônus. Nós temos aqui do 6 ao 10, são 5 videoaulas. O 6 é uma videoaula do Windows 7 básico, com 5 horas de duração. E do 7 ao 10 são 4 videoaulas sobre o Excel. Embora sejam para o Excel 2007, elas se aplicam ao Excel 2010 e 2013 sem nenhuma modificação. Tem uma do Excel básico, 2 horas e 30 de duração. Uma de Excel avançado, com 6 horas de duração. Uma de macros e VBA básico mais intermediário, com 11 horas e meia de duração. E uma de VBA avançado, com 4 horas de duração. Depois vem 5 videoaulas sobre o Access 2007, mas que se aplicam também ao Access 2010 e 2013. Essas 5 videoaulas têm um total de 11,5, 17,5, 22,5, 27, 32 horas e meia de duração, essas 5 videoaulas. Depois temos 4 videoaulas. Embora seja do Windows Server 2003, ainda tem muita coisa, principalmente a parte teórica, que vocês vão aproveitar. Somando todas estas videoaulas aqui dos bônus 6 ao 19, pessoal, são 100 horas de videoaulas. Além daquelas 10 horas de videopalestras anteriores, bônus 1 ao 5, temos aqui 100 horas de videoaula. Estas videoaulas todas estão à venda no site. Se vocês fossem comprar estas videoaulas todas aqui, vocês pagariam mais de R$ 350. E por fim, do bônus 20 ao 42, são e-books com assuntos relacionados e de utilidade para você. Tem um e-book de TCP/IP de minha autoria, com 253 páginas, tem e-book sobre redes sem fio, tem um curso intermediário de Windows 7, tem um curso de Excel avançado e assim por diante. São 22 e-books com muita coisa. Introdução à segurança em redes, mais um de TCP/IP, um de voz sobre IP e assim por diante. Como é que vocês recebem os bônus do 6 ao 42? Recapitulando aqui com vocês, ó. O bônus 1 ao 5, você recebe você comprou o livro, eu cadastro o teu nome e e-mail aqui numa lista e nessa data eu mando para o teu e-mail o link para acessar a respectiva palestra. A primeira palestra dia 30 do 4, a segunda dia 31 do 5, 30 do 6 e assim por diante. Significa que você só vai poder assistir cada uma dessas palestras uma vez? Não. Você recebe o link, pode assistir quantas vezes quiser, quantas vezes precisar. Então o bônus do 1 ao 5, eles são liberados a partir dessas datas aqui. Do bônus 6 ao 42, você recebe junto com o livro 3 DVDs com todos esses bônus gravados, do 7 ao 42. Então todas essas videoaulas e e-books do bônus 7 ao 42, você recebe em 3 DVDs junto com as videoaulas, ok? Muita coisa, né, pessoal?
acabei me estendendo um pouco mais do que eu gostaria, mas é para apresentar para que você não tenha dúvidas e saiba exatamente tudo que você vai receber ao comprar o livro. Você pode acessar esse endereço aqui, que você já é direcionado diretamente para a página de compra do livro. Lembrando sempre que, se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, você tem na descrição do vídeo aqui embaixo o link para acessar a página do livro lá no site, e na página do livro tem muito mais informações, descrição detalhada, um resumo do conteúdo, índice completo e detalhado. Se você já está lá no meu site, na página do livro, é só olhar abaixo do vídeo aqui, que tem todas essas informações, e tem também um botão para você fazer a compra do livro. Algumas dúvidas frequentes que podem aparecer sobre essa oferta, e algumas eu já respondi, eu vou repetir agora e vou acrescentar mais algumas respostas. Esse livro é perfeito tanto para usuários iniciantes quanto avançados. Mesmo que você nunca tenha trabalhado com Windows Server e com servidores, é o livro perfeito para você. Você não vai encontrar outro livro tão completo em português, só em inglês. O conteúdo do livro ajuda bastante para você passar nos exames de certificação, principalmente os exames 70410, 70411, 70412 e 70417. Todo livro ele usa a mesma didática que eu coloquei nos livros do Windows Server 2003 e o Windows Server 2008. É tudo com exemplo prático, passo a passo, com centenas de telas ilustrativas, e as telas são do Windows Server 2012 R2 em português. Detalhado, didático, prático, de muito fácil entendimento, ok? E aqui, você que está assistindo esse vídeo, você que vai acessar esse endereço aqui, ou já está no meu site, na página de compra do livro, você é um privilegiado, porque você tem essa promoção de lançamento com um ótimo desconto. O livro aqui está pela metade do preço que você paga nas livrarias. Tem os 42 bônus que eu acabei de descrever, sendo que desses 42, tem 10 horas de vídeo palestras com os autores, que sou eu, Júlio Battisti, e o colega Eduardo Popovici, mais 100 horas de videoaulas sobre Excel, Access, Windows Server, etc. E mais 22 e-books. E tem mais o bônus surpresa, que eu vou apresentar no final do curso, nós chegamos lá ainda. Aqui no site você tem o botão de compra, você pode clicar no botão de compra, clique aqui para comprar esse livro, você vai informar o teu CEP e calcular no botão calcular frete, clicar no botão calcular frete, o site vai dizer para vocês as opções de envio que tem, o custo de cada opção de envio. Aí você preenche teu cadastro normal, endereço para envio do livro, tudo direitinho, e lá no final você vai ter várias opções de pagamento. Você tem via PayPal, PayPal aceita todos os cartões, é o meio de pagamento mais conhecido no mundo inteiro. E ainda no PayPal você vai poder parcelar em 3 vezes sem juros em todos os cartões. Você tem também a opção via PagSeguro, que é um meio de pagamento brasileiro, pertence ao UOL, muito conhecido. No PagSeguro você pode pagar via boleto, à vista, portanto, ou no cartão em até 12 vezes com juro de 1,99% ao mês. Então no PayPal dá para parcelar em 3 vezes sem juros, no PagSeguro à vista no boleto, ou em 12 vezes com juro de 1,99% ao mês, e tem também a opção de pagar via depósito ou transferência para uma das minhas contas, para as contas da minha empresa. Isso tudo, toda essa informação você tem ao fazer a compra no site. É uma loja virtual normal, você vai ter lá o cálculo do frete, as formas de pagamento, tudo direitinho. E qualquer dúvida que você tiver, tem os meus contatos aqui, tanto o meu Skype quanto o meu telefone direto comigo. Mas vamos ver o tal de bônus surpresa, o que será que é? Qual é a surpresa prometida? Eu vou criar um grupo fechado no Facebook. O que significa ser um grupo fechado? Só participa do grupo por convite. Eu vou ser o criador do grupo, o administrador do grupo, eu e o colega Eduardo Popovici, e só aqueles usuários para quem nós mandarmos um convite por e-mail é que vão receber um link para clicar e participar do grupo. Para que é esse grupo? Esse grupo é exclusivo para alunos e leitores do livro do Windows Server 2012.
Tá? Então você comprou o livro, automaticamente eu cadastro aqui o teu nome, teu e-mail e mando um e-mail para você com um convite para participar do grupo. Eu e o Eduardo vamos participar diariamente desse grupo, compartilhando informações, dando dicas e materiais de estudo, e significa que nós vamos responder toda e qualquer dúvida que vocês colocarem? Evidentemente que não, porque a gente até não sabe tudo sobre o Windows Server 2012 R2. Poderíamos estudar a vida inteira e a gente não saberia tudo. Mas se você colocar uma dúvida lá e nós soubermos a resposta, nós vamos compartilhar. Mas não é só eu, o Júlio Batista e o Eduardo Popovici. Os outros leitores que participam, pode ser que eu não saiba, pode ser que o Eduardo não saiba, mas pode ser que um outro leitor já tenha passado por uma situação semelhante e saiba. E aí ele vai lá e colabora com o grupo, participa, respondendo dúvidas também. Com isso, nós criamos uma comunidade de aprendizado, uma comunidade fechada, moderada, administrada. Nesse tipo de comunidade, a troca de informações gera muito conhecimento. Se todo mundo for participativo, colaborar e der o seu melhor, a gente consegue realmente crescer todo mundo junto em aprendizado. E isso que é importante. Eu me arrisco a dizer, sem nenhuma sombra de dúvidas, que esse grupo fechado, bem administrado, com todo mundo participando, trocando informações, vale muito mais do que o livro, do que todos os bônus. Porque é nessa troca diária que a gente aprende muito. E eu tenho certeza que nesse grupo vocês vão aprender muito e nós, os autores, o Júlio Batista e o Eduardo Popovici, vamos aprender muito mais ainda com todos vocês. Então nós queremos criar uma grande comunidade para troca de informação de valor, onde cada um procura ajudar o outro participante, trocando informações, respondendo perguntas e dando dicas. E terá alguns vídeos, alguns conteúdos que eu vou disponibilizar exclusivamente para quem participa desse grupo, ok? Então essa é a surpresa prometida e eu tenho certeza que vai ser o bônus de maior valor dentre todos eles, ok? Vamos formar então uma grande e muito útil comunidade para troca de informações, experiências e aprendizado. Só este bônus, eu garanto para vocês, vale muito mais do que o livro e todos os outros bônus juntos. Juntos, trocando informações, o aprendizado é muito maior. Ufa, eu planejei esse vídeo para ser de 20 minutos e passou muito disso. É que é muita coisa, gente. O livro é muito completo, tem muita coisa. Então é o seguinte, chegou até aqui é porque você está interessado no livro, quer comprar o livro, quer aproveitar esse preço mais do que especial, todos esses bônus, incluindo esse acesso a essa comunidade fechada. Muito simples. Se você estiver no YouTube nesse momento, olha aqui embaixo na descrição do vídeo, abre ali mais informações, tem um link para a página do livro lá no meu site. Chegou na página do livro lá no meu site, é uma loja virtual normal. Além de todas as informações, você vai clicar no botão de compra, vai informar o CEP para calcular o frete e segue as etapas da compra. Se você já está na página do livro no meu site, onde esse vídeo também é exibido, é só clicar no botão de compra e seguir os processos normais da compra. É uma loja virtual como outra qualquer. Lembrando que lá no final você vai ter a opção de pagamento via PayPal, aceita todos os cartões e pode parcelar em 3 vezes sem juros. Via PagSeguro, aceita todos os cartões, pode parcelar em até 12 vezes, com juro de 1,99% ao mês, ou no boleto, pagamento à vista. E tem também a opção de pagamento à vista, mediante depósito ou transferência para uma das contas da minha empresa. Tenho contas no Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Santander. Tá? Então, aproveite, a hora é agora. Clica aí no botão de compra que está abaixo do vídeo, informa teu CEP, calcula o frete e aproveita essa oportunidade. Você recebe o livro com 2.000 páginas, aproveita essa promoção com um ótimo desconto, ganha os 42 bônus, incluindo as 10 horas de vídeo palestras comigo, com o Eduardo Popovici, mais o bônus surpresa, que é o acesso ao grupo fechado para troca de informações, conhecimentos, etc. Se você estiver no YouTube, vai aqui na descrição do vídeo, clica ali no link para acessar a página de venda do
livro. Se você já está no meu site, abaixo do vídeo tem o botão, clique aqui para comprar este livro, ok? Peço desculpa por ter me alongado demais, mas é que eu queria passar o máximo de informações para você entender exatamente o que é esse livro, a quem ele se aplica, para você ver o quão completo ele é. É o mais completo disparado que existe em português e dificilmente vai ser lançado outro tão completo. São mais de 2.000 páginas. Pessoal, agradeço pela paciência, agradeço por ter me acompanhado até aqui e aproveite. Essa oferta é realmente especial. Os bônus que vocês vão receber, o acesso ao grupo fechado, valem muito mais do que você vai pagar pelo livro. Valeu? Deixo aqui os meus contatos. Qualquer dúvida sobre essa oferta, pode ligar, vai ser diretamente comigo. Pode me mandar e-mail, eu respondo todos os e-mails que eu recebo. Ou pode me adicionar no Skype, tá aqui o meu Skype, ok? Valeu pela audiência, valeu pela paciência e aguardo o pedido de vocês aqui para esse livrão, que com certeza vai ajudar muito vocês nessa trajetória profissional. Valeu e até a próxima!